Bom dia, eu sou Sandra Lemberg. Bom dia, eu sou a Maju Coutinho. Bom dia, sexto ano C, eu sou a Rebeca Lopes. Bom dia, eu sou a Rebeca Lopes, sexto ano C, número 29. E estou aqui para falar um pouco sobre o Egito Antigo. Em toda a sua vida, vocês já devem ter ouvido falar no Egito. Ou se não no Egito, talvez em Faraó, pirâmides, Rio Nilo, Moisés. Essas palavras devem circular bastante no mundo afora. Até pessoas que não foram para a escola devem já saber. Cotidiano no Antigo Egito. Os antigos egípcios criaram uma civilização fascinante em meio ao deserto. Desde 5000 a.C., os habitantes das aldeias próximas ao rio Nilo cultivavam cereais, como o trigo, o canteio e a cevada, legumes, frutas, linho, algodão e o papiro. Isso só foi possível porque souberam aproveitar as cheias do rio Nilo. O Império Egípcio. Nas aldeias, as disputas por guerras férteis e poder levaram a alianças e guerras entre os chefes. Os vencedores passaram a governar um território maior com mais pessoas, uma espécie de província a que chamamos de nomos. Os administradores dos nomos eram nomarcas. As disputas entre os nomarcas eram origem de dois grandes reinos, o Alto Egito localizado no sul e o Baixo Egito localizado no norte. Periodização. Antigo Império. Época em que os faraós e seus funcionários coordenaram a grande construção de grandes obras públicas, entre elas as pirâmides de Quéops, Quefre e Miquerinos, e a Esfinge de Gizé. Médio Império. Período em que os egípcios expandiram seu território em direção ao sul, conquistando a Núbia. Nesse período, o Egito se enfraqueceu por causa de guerras e revoltas internas. E assim, os Hicsos atravessaram então o deserto e invadiram o Egito, permanecendo lá por 170 anos. Novo Império. Esse período inicia-se com a expulsão dos Hicsos. Os faraós no Novo Império organizaram um poderoso exército com cavalaria e carros de combate e, depois de reconquistar a Núbia, ocuparam a Síria, a Fenícia e a Palestina, estendendo seus domínios até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Agora que você já aprendeu sobre como começou o Império Egípcio, como era o cotidiano no Antigo Egito, agora vamos aprender um pouco mais sobre sua sociedade de poder. Quem ficava no topo da pirâmide, quem ficava abaixo da pirâmide, você vai aprender agora. Para os egípcios, o faraó era mais do que um ser de origem divina. Era o próprio Deus. Ele governava o império, coordenava a construção de obras públicas, era o comandante militar e o juiz supremo. Além disso, era considerado o dono de todas as terras do Egito. Por isso, recebia impostos pagos em produtos, acumulando assim enorme riqueza. Os escribas, para exercer sua profissão, estudavam desde os 5 anos em escolas especiais. Com conhecimento de cálculo, leitura e escrita, eles controlavam toda a vida econômica do Egito, as áreas cultivadas, os rebanhos, o volume da colheita, os impostos arrecadados, etc. Os escribas trabalhavam para o Estado, para os templos e para os exércitos. Os sacerdotes executavam os serviços religiosos e administravam os templos, que geralmente eram muito ricos, graças às oferendas feitas pela população. Os artesãos. Com madeira faziam brinquedos, móveis, barcos, etc. Com adobe, areia e pedra, construíam casas e palácios. Com ferro, confeccionavam armas, instrumentos de trabalhos e carros de guerra. Com papiro, produziam papel e uma variedade de outros objetos. Com metais, faziam joias e ornamentos. Nos períodos de maior prosperidade, como por exemplo no Novo Império, o comércio interno e externo cresceu, possibilitando o aumento e a riqueza dos comerciantes. Com as guerras e conquistas durante o Novo Império, os militares do Egito Antigo também conseguiram riqueza e prestígio.
Muitos deles lutavam em troca de terra ou parte dos saques realizados durante essas guerras. Os camponeses constituíam a maioria da população e tinham uma vida muito difícil. Nas propriedades agrícolas, eles faziam todo tipo de serviço e, em troca, recebiam apenas uma pequena parte do que plantavam. Ainda tinham de pagar impostos em produtos que eram recolhidos do armazém dos faraó. Trabalhavam também nas grandes obras públicas, como abertura de estradas, limpeza de canais, transporte de pedras usadas na construção de túmulos, templos e palácios. Os escravos eram geralmente prisioneiros de guerra e faziam os trabalhos mais pesados e perigosos em minas, pedreiras e nas grandes obras públicas. Religiosidade egípcia. Os egípcios eram politeístas. O que isso quer dizer? Acreditavam em vários deuses. E os três principais deuses eram Osíris, o deus da vida após a morte, Íris, a irmã de Osíris, e Horus, filho deles. Seus deuses eram representados com forma humana, como Osíris, como forma animal, ou como forma humana e animal, como Horus. Além de acreditar na vida após a morte, os egípcios acreditavam que toda pessoa ao morrer era julgada no tribunal de Osíris. Você já... A religiosidade egípcia. Os egípcios eram politeístas. A religiosidade. A